A representação freudiana sobre o superego significa tudo aquilo que é o olhar da moralidade, o olhar religioso, o olhar da família, o olhar da igreja perante nossos pensamentos e atitudes. Essa expressão superego surge na segunda tópica de Freud. Freud tem duas tópicas. Na primeira, em que ele divide como pré-consciente, consciente e inconsciente, e na segunda, a divisão do id, do ego e do superego. Tá? A expressão superego, muitas vezes, para quem nunca estudou psicanálise ou para quem nunca estudou Freud, é interpretada de outra maneira. As pessoas não entendem qual é o superego de Freud e começam a achar que superego é um ego exacerbado, é ainda aquele ego mais inflado, mais inchado ainda, não é o caso. Eu já vi pessoas, até pessoas da internet, pensadores aí, líderes espirituais, utilizando a expressão superego de uma maneira deturpada da expressão legítima freudiana, utilizando o superego como esse ego mais avantajado, mais exacerbado, o ego do ser humano, mais isso. E a expressão superego, no sentido freudiano, psicanalítico, não é isso. A expressão superego, no sentido psicanalítico, é quando se faz aquele duelozinho do id contra o superego, que, para ser fácil de explicar, é aquele desenhozinho animado que todo mundo já viu, algum filmezinho, que tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro. O id representa o diabinho, O id são os impulsos, são os instintos humanos, o nosso lado mais primitivo, mais primitivista, é o id, tá? Que significava o isso na tradução, isso, que não tem nome, mas isso, o id. Então, o id são os impulsos, são os instintos, são os nossos momentos de rompante, de instintivos, de impulsos, né? Pela raiva, pela uma força de expressão. Esses instintos e esses impulsos vêm mais, são colocados externamente na hora que a gente chuta o balde, na hora que a gente é, é, chega dando um murro na mesa, né? Chega dando um pontapé na porta, ou seja, são momentos mais de agressividade, instintividade e também algumas vezes voltado para a área da sexualidade, os impulsos e os instintos sexuais. Bem, o superego, na visão de Freud, então o superego seria a representação aquela vozinha do anjinho que vem no nosso ouvido, que é a representação do que os nossos pais nos transmitiram como educação, os nossos avós, né? A representação religiosa, a representação das igrejas, geralmente das religiões mais tradicionais, né? O que o pastor falou, o que o padre disse, o que o bispo falou. O superego vem a ser essa representação da moralidade ou da pseudo-moralidade, em alguns casos, essa representação do que seria o correto. Não, não pense isso, que isso não é certo, não faça isso, que isso não é o correto. Aí vem a questão dos instintos, dos impulsos que querem se satisfazer a qualquer custo, do id, contra o superego que vem mostrar que existe, que tem que ser contido. Esses instintos não podem ser colocados todos para fora, porque tem as representações sociais. O superego vem também mostrando para nós que a gente não pode simplesmente tirar a roupa e sair nu pela rua só porque deu vontade. Não, porque tem a representação social, tem a representação, a sociedade vai olhar para você de uma forma diferente, você vai ser repreendido socialmente. Existem os aspectos das leis, existem os aspectos do que você pode causar publicamente com isso, não é? Você vai estar moralmente inadequado para os padrões
da rua, da sociedade. Então, são essas as questões que Freud traz do id e do superego, que muita gente não entende, e eu já vi muita gente utilizar por demais a expressão superego de uma maneira deturpada, de uma maneira não freudiana. Claro, você tem o direito de utilizar ela dizendo que alguém tem um ego tão grande, mas tão grande que tem um superego. É assim que eu vejo as pessoas falarem, às vezes de maneira distorcida. São pessoas que podem ter estudado muita coisa, mas não estudaram psicanálise, não estudaram o conceito freudiano de superego, que é totalmente diferente de qualquer ideia que você imagine. Às vezes, quando a gente fala superego para alguém que não conhece psicanálise e não conhece Freud, a pessoa vai estar realmente voando superego, superego, e vai achar que superego é esse ego ainda mais exacerbado, inflado, da vaidade, das questões egocêntricas. E não é isso que o superego psicanalítico freudiano quer trazer para nós, tá? Então eu queria fazer essa elucidação importantíssima, porque às vezes eu vejo pessoas aí que têm credibilidades em algumas áreas, mas que parece que realmente nunca estudaram absolutamente nada de Freud, de psicanálise, e deturpam esse conceito de superego, tá bom? Um grande abraço a todos.